Vamos iniciar a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos múltiplos e divisores de um número natural. Questão 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Todo número par é divisível por 2? Verdade. Todo número ímpar é divisível por 3? Falso. Para saber se um número é divisível por 3, eu tenho que somar todos os algarismos que compõem esse número. Se a soma for divisível por 3, o número também será. Então, não é, igual a regrinha do 2. O último divisor pode ser 3, mas também pode não ser. O número é divisível por 10 quando terminar em 0 ou 5? Falso. O número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Quando ele termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. O número 1 é divisor de qualquer número natural. Verdade. Todo número natural é múltiplo de 1. Verdade. Em cada alternativa, assinale a resposta correta. Um número primo tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Resposta correta, só 2 divisores. Qual das alternativas abaixo é constituída apenas por números primos? Na primeira, 5, 47, 2 e 9. Nós temos aqui o número 9, que é um número composto. Ele tem mais de 2 divisores. 7, 19, 21 e 3. Nós temos o 21, que é composto. Ele tem mais de 2 divisores. 21 é divisível por 3, né? 3 vezes 7, 21. 27, 97, 17, 7 e 47. O 27, ele não é primo. 27 é divisível por 3, é divisível por 9. Então, a alternativa correta, quais são as sequências que nós temos apenas com números primos? 11, 7, 17, 2 e 23. Questão 3, complete as sentenças abaixo. O número é divisível por 2 quando ele é par. O número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Questão 4. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que apresenta a maior expectativa de vida. Em 2005, essa expectativa era de 75 anos aproximadamente. Como podemos escrever o número 75 na sua forma fatorada completa? 75 não é par, ele não é divisível por 2. 7 mais 5 é 12. 12 é divisível por 3. Então, 75 também é. 75 divididos por 3, 25. 2 mais 5, 7. 7 não é divisível por 3. Próximo primo é o 5. 25 termina em 5, então ele é divisível por 5. 25 divididos por 5 é 5. 5 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 5 divididos por 5, 1. Então, na forma fatorada, 3 vezes 5 elevados ao quadrado. Questão 5. Leia o pequeno parágrafo a seguir. Que a Copa do Mundo de 2014 foi no Brasil, todos sabem. Mas poucos têm conhecimento de algo que mudou a história do futebol a partir deste Mundial. A construção de estádios ecológicos, as chamadas ecoarenas. Construções realizadas de forma a causar o menor impacto ambiental possível. Foi esta a identidade adotada pelos arquitetos da Copa de 2014, que teve como um dos principais enfoques o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente.
Marque a afirmativa correta com relação ao ano citado no texto anterior. 2014 é bissexto ou ele não é bissexto? O que é um ano bissexto? A cada ano, nós temos 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos, essas 6 horas, elas formam um dia, o que nós chamamos de ano bissexto. Nós temos um dia a mais no mês de fevereiro. Então, se é um período de 4 anos para formar um ano bissexto, o ano bissexto, a sua data tem que ser divisível por 4. 2014 é divisível por 4? Eu vou olhar os dois últimos algarismos. 14 é divisível por 4? Não. Então, 2014 não é divisível por 4. Por quê? Porque o número que o representa não é um número divisível por 4 ou porque o número que o representa não é um número divisível por 6. Então, como eu acabei de explicar, 2014 não é bissexto, porque o número que o representa não é divisível por 4. Questão 6. 4 alunos do 6º ano de uma escola, em uma aula de matemática, fizeram as seguintes afirmativas. Aluna 1. Com exceção do zero, qualquer número é divisor de si mesmo. Verdade. Por que com exceção de zero? Porque zero não pode ser divisor. Aluno B. Qualquer número diferente de zero tem infinitos divisores. Falso. O número de divisores é finito, porque o maior divisor é o próprio número. Aluno 3. O número zero não é divisor de nenhum número natural. Verdade, zero não pode ser divisor. Aluno 5. O número 1 é um número primo. Errado, falso. O número 1 só tem um divisor. E para o número ser primo, ele tem que ter 2 divisores. Então, analisando atentamente a afirmativa de cada aluno, marque a opção correta. Somente a aluna 1 e o aluno 3 formularam afirmativas corretas. Questão 7. Ana, Rui, Joana e Miguel são 4 primos que começaram as atividades do clube desportivo no dia 2 de outubro. Ana passou a ir ao clube de 3 em 3 dias. Rui, de 4 em 4 dias. Joana, de 6 em 6 dias. E o Miguel, de 8 em 8 dias. Letra A. Passados quantos dias a Ana e o Rui se voltaram a encontrar? Então, a Ana, ela vai de 3 em 3 dias. O Rui, de 4 em 4. Então, se eu conto de 3 em 3 e de 4 em 4, eu vou calcular um mínimo múltiplo comum. 4 é par. Eu começo dividindo por 2. Conservo 3 porque 3 não é divisível por 2. 4 divididos por 2, 2. 2 ainda é divisível por 2. Conservo 3. 2 divididos por 2, 1. 3 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 3 divididos por 3, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, Ana e Rui voltarão a se encontrar após 12 dias. Letra B. E a Joana e o Miguel? A Joana, ela vai de 6 em 6 dias. O Miguel, de 8 em 8 dias. Então, nós vamos calcular um mínimo múltiplo comum de 6 e 8. 6 e 8 são pares. Eu começo dividindo por 2. 6 divididos por 2 é 3. 8 divididos por 2 é 4. 4 é par, eu continuo dividindo por 2. Vou conservar o 3, que não é divisível por 2, e 4 divididos por 2 é igual a 2. 2 é par e primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Conservo 3, 2 divididos por 2, 1. 3 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 3 divididos por 3, 1. Mínimo múltiplo comum, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, Joana e Miguel voltarão a se encontrar
após 24 dias. Questão 8. Um carpinteiro precisava de descobrir o comprimento de uma peça de madeira, de modo que ela pudesse ser dividida em pedaços de comprimento 3, 5 e 12 metros, sem sobrar nenhum bocado. Qual será o comprimento mínimo da peça? Então, aqui nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum eu não estou dividindo? Não, eu não vou dividir a peça inicial. A peça inicial vai ser dividida em pedaços de 3, 5 e 12 metros. Então, por isso, eu não vou calcular máximo divisor comum. Porque eu quero saber, olha, se eu picar a peça de 3 em 3 metros, de 5 em 5 metros ou de 12 em 12 metros, qual é o comprimento da peça que define, né, essas metragens? Então, nós vamos calcular, por isso, o mínimo múltiplo comum. 12 é par, eu começo dividindo por 2. Conservo 3 e o 5. 12 divididos por 2, 6. 6 é par, eu continuo dividindo por 2. Então, 6 divididos por 2 é 3. 3 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Conservo 5. 3 divididos por 3 é 1. 5 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 5 divididos por 5 é 1. Então, mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o comprimento mínimo da peça deve ser 60 metros. E assim nós concluímos a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.